Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre a unificação italiana em 5 atos. Este é um tema que eu já estava pensando em fazer faz bastante tempo, porque eu falei da unificação alemã, falei de como se formaram as alianças da Primeira Guerra Mundial e a unificação italiana acabou ficando meio de lado, sempre tinha gente pedindo e aí, agora vamos lá. Chega de conversa mole, eu só peço que você se inscreva no meu canal, que você deixe aquele like e vamos de uma vez. O ato 1, o Congresso de Viena e os Estados Italianos. As ideias de unificação italiana são muito antigas. Desde o século XVI, Maquiavel e outros autores diziam que os estados italianos deveriam se unir para não ficarem nas mãos de reinos como França, Espanha, Áustria, que eram maiores e mais poderosos. Mas apenas após o Congresso de Viena, em 1815, é que as chances realmente apareceram. O Congresso organizou a Itália restaurando a Casa de Bourbon no Reino das Duas Sicílias, lá ao sul. Ao centro ficavam os Estados Pontifícios, terras da Igreja Católica. E ao norte ali você tem uma série de estados, de ducados, o Reino da Lombardia e Veneza, que estão sob o poder da dinastia Habsburgo, que é a Casa da Áustria. O único que não tinha laço com monarquias estrangeiras é o Reino da Sardenha, baseado ali na Ilha da Sardenha e na região de Piemonte, no noroeste da Itália. E agora que já entendemos como é que estava a região, vamos para o ato 2, as organizações secretas e a Primeira Guerra da Independência. O século XIX é marcado pelas ideias liberais e nacionalistas, influenciados pela Revolução Francesa e pela Era Napoleônica, e também como uma forma de afrontar o Congresso de Viena e também a Santa Aliança. Assim, em toda a Europa surgiram organizações liberais, nacionalistas, muitas vezes clandestinas, secretas, e na Itália se destacou uma chamada a Carbonária. Esses caras não tinham lá uma ideologia muito bem definida. Eles juntavam vários tipos de pessoas que tinham uma coisa em comum: a vontade pela unificação e pela independência da Itália. Provavelmente como uma república. E sim, eles tinham um outro ponto em comum: eles eram anticlericais, ou seja, eles eram meio contra a religião, Eles queriam a religião fora do Estado. Esses caras surgiram ainda antes do Congresso de Viena. E o que eu vou falar agora, espero que não dê um nó na sua cabeça. Vamos devagar. No início, eles eram contra a dominação napoleônica lá na Itália. Porém, eles eram a favor de Napoleão Bonaparte e gostavam das ideias do Napoleão. Aí você fala, pô, mas não tem nada a ver, como assim? Que contradição? Não é isso. É que apesar de gostarem do Napoleão, eles não gostavam dos generais franceses que o Napoleão deixou lá na Itália. O líder desses generais era um cara chamado Joaquim Murat, que eles acusavam de explorar, de espoliar a Itália. Então eles lutaram contra esse cara, principalmente na região sul da Itália. Após 1815, no Congresso de Viena, porém, eles direcionaram a sua fúria agora para o norte da Itália, contra a dominação dos austríacos. Um dos líderes dessa Carbonária, chamado de Mario Bros ou Super Mario, chamado de Ezio Auditore da Firenze. Tá bom, agora eu falo sério. Chamado de Giuseppe Mazzini, se desiludiu com a falta de ideologia dessa organização e saiu dela para fundar a sua própria, chamada Jovem Itália, que defendia uma república que fosse assumidamente liberal, democrática, com igualdade jurídica e até liberdade individual. Esse cara acabou sendo preso e exilado, o que de certa forma não foi tão ruim, porque ele conseguiu fundar essa organização dele em vários países. Chegou a ser criada até uma organização Jovem Europa. O impacto dele foi tão grande que os mais famosos pensadores do século comentaram sobre ele. Karl Marx o criticou duramente, talvez o vendo como um adversário político. Por outro lado, Nietzsche teceu-lhe muitos elogios. Ou seja, esse cara se tornou muito famoso, mas secundário na unificação. Enfim, esses movimentos todos acabaram inspirando o rei da Sardenha,
Carlos Alberto, que assumiu o trono em 1831. Ele era um rei considerado liberal, que tinha uma ideia. Ele dizia que só ele mesmo, o rei da Sardenha, e o Papa eram reis legítimos na Itália. Todos os outros eram colocados ali por potências estrangeiras. Então, veja você, ele procurou o Papa para uma aliança contra a Áustria, ele deu voz a esses movimentos todos que estavam acontecendo no norte da Itália e declarou guerra contra a Áustria. Muito bem, e aí iria acontecer a unificação italiana, exceto por um problema. Ele foi derrotado e teve que abdicar do trono. Que triste, né? Mas não foi dessa vez. Isso vai nos levar até o ato 3, Napoleão III e a Segunda Guerra da Independência. A derrota na Primeira Guerra serviu para mostrar que vontade e otimismo não bastavam. Era necessário uma boa estratégia para derrotar a Áustria e para conseguir a unificação italiana. O novo monarca da Sardenha trouxe consigo para o cargo de primeiro-ministro Camilo Benso, o Conde de Cavour. Esse Conde de Cavour se tornará uma espécie de Bismarck italiano. Ao mesmo tempo, em 1848, caía a monarquia dos Bourbons lá na França e chegava ao poder um tal de Louis Bonaparte, que se tornou depois o Napoleão III. Ele era o sobrinho do famoso Napoleão Bonaparte. Em sua juventude, olha só, ele tinha participado da Carbonária e ele era um grande entusiasta de movimentos liberais, nacionalistas, porque eles tinham ideias iguais às do seu tio, que ele sempre tentou copiar. Napoleão III tinha um aspecto misterioso, porque ele parecia ser muito inteligente, só que ninguém sabia dizer direito o que esse cara tá fazendo, qual é a ideia dele, pra onde ele quer chegar. O apelido dele entre os europeus era a Esfinge, né, o Enigma. Eu inclusive explico isso melhor lá no vídeo da unificação alemã, onde eu dedico uma grande parte a falar do Napoleão III. Na realidade, por trás de toda essa aparência, existia um cara que decidia tudo de maneira impulsiva, que tomava decisões de Estado, capaz de mudar a vida das pessoas e de países apenas com base na emoção, no momento, no que ele estava sentindo, no instinto. Muita gente demorou para perceber isso, que ele não tinha nenhum plano a longo prazo, que ele ia levando. Só que o Conde de Cavour percebeu logo. Então ele procurou o Napoleão III e pediu a ele ajuda na unificação italiana e na luta contra a Áustria. O Napoleão III odiava o Congresso de Viena. Afinal, ele foi feito contra o seu tio. E ele odiava também a Santa Aliança. E ele adorava a Carbonária, a Jovem Itália, a causa italiana. Então ele aceitou aí o pedido do Conde de Cavour. Aí só para não dizer que é de graça, né? Que olha só, o cara tá dando aí o apoio sem pedir nada em troca, ele pediu 2 cidadezinhas lá pro reino da Sardenha, cidade de Nice e de Savoia. O Conde de Cavour falou, tá tranquilo então. E aí eles fizeram disso um acordo secreto. Quando chega em 1859, o reino da Sardenha começa a provocar a Áustria até a hora que eles entram em guerra. A Áustria pensa, vou derrotar de novo, vou dar uma lição de novo pra esses caras da Sardenha, esses italianos estão achando o que, né? E aí os austríacos são surpreendidos pela entrada da França na guerra. A França chega avassaladora e a Áustria toma um sacode, perde vários dos territórios dela lá na Itália e que são entregues pelo Napoleão III de graça aos italianos da Sardenha. E resultado da guerra, a Sardenha unificou quase todo o reino da Itália, menos a região lá de Veneza, enquanto a França saiu só com aquelas 2 cidadezinhas lá que ela ganhou, grande porcaria, e a Áustria sai enfraquecida. Nessa época os franceses pensavam, o que será que Napoleão III espera com essa batalha, né? O que será que ele tem em mente? Coitados, né? Vamos dar uma pausa nesse papo de Napoleão, já voltamos lá. Vamos agora falar do ato 4. Giuseppe Garibaldi, um herói nacionalista ou um oportunista? Ao mesmo tempo em que essas guerras no norte aconteciam, lá no sul, o reino das 2 Sicílias era brutalmente atacado por tropas chamadas de os Camisas Vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, que tinha chegado na Itália do exílio alguns anos antes e resolveu
resolveu se aliar aí ao reino da Sardenha, depois de se reunir com o conde de Cavour. Em 1860 ele acabou conquistando o reino das Duas Sicílias e acabou aí com essa monarquia. Por isso e por outros motivos ele é considerado por muitos como um grande líder militar, mas ele é muito controverso. Afinal, os seus adversários dizem ele é um oportunista, porque ele era um republicano, ele era um liberal e ele toma o reino das Duas Sicílias e entrega para Sardenha, para o conde de Cavour e para o rei da Sardenha, Vítor Emanuel II. Ambos queriam uma Itália monarquista e conservadora. Por outro lado, os amigos de Garibaldi dizem: não, ele não é um oportunista, ele é um patriota, um nacionalista, que coloca a unificação, a união da Itália acima das suas convicções pessoais. E os que gostam de Garibaldi têm ainda um argumento. Dizem que logo após a unificação da Itália, lhe foi oferecido um cargo na nobreza, um título de nobreza e uma pensão vitalícia, ao qual ele recusou e nem fez questão. Seja como for, a unificação da Itália ficou bem próxima agora. Resta aí os estados pontifícios, os estados da Igreja Católica. Sob intensa pressão, eles começam a ser atacados, ocorrem uns plebiscitos lá em regiões dos estados pontifícios. Essas regiões resolvem fazer parte da Itália mesmo e acabou. Mas ainda resta um pequeno pedaço ali de estado pontifício, ao qual tem a cidade de Roma. Isso daí vai nos levar até o último ato, a Terceira Guerra da Independência, Roma e o Tratado de Latrão. Ainda assim, lá no norte, a região em torno de Veneza, a região de Veneto, estava na mão da Áustria ainda, e os italianos queriam. Então, eles foram passando uns anos, quando chega em 1866, o Otto von Bismarck, o chanceler da Prússia, resolve declarar guerra contra a agora bem enfraquecida Áustria. Então a Itália entra no embalo, ela se alia com a Prússia e entra na guerra. Essa guerra acaba com um massacre na Áustria. A Áustria toma um novo sacode aí, perde, e aí a Itália conquista o território lá em torno de Veneza e fica muito feliz com isso. O resultado para o Napoleão III, a gente já sabe, para ele foi o pior possível, porque agora ele tem a Alemanha quase unificada e essa Alemanha declara guerra contra a França, que acabou por capturar o próprio Napoleão III. E aí as autoridades austríacas começam a enviar várias cartas para ele falando: bem feito, tá feliz agora? Foi ferrar a gente pra quê? A gente tava mó de boa lá no canto, só querendo a paz, e agora você tem a Alemanha e a Itália como vizinhas lá na sua fronteira, se ferrou. Enfim, aí o reino da Itália vai ficando cada vez mais sólido e o rei resolve tomar coragem e vai lá nos estados pontifícios, conquista eles e acabou, e transfere a capital lá para Roma. O Papa Pio IX acaba por se trancafiar em Roma e se declara prisioneiro. Essa situação esquisita entre o Papa e o Reino da Itália vai permanecer ainda por algum tempo, até a época de Mussolini, lá em 1929, onde o líder fascista resolve fazer o Tratado de Latrão, em que a Itália cede o Vaticano como um estado para a Igreja Católica e o Vaticano reconhece o Reino da Itália. Então é isso, pessoal. Eu farei ainda uma videoaula falando sobre esse Reino da Itália até a Segunda Guerra Mundial. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, pra mim foi um sofrimento porque, tá um calor aqui. E é isso aí. Falou!